Olá, cá estamos novamente agora para conversar com vocês um pouco sobre a aula 3. A aula 3 vai de 27/10 a 1/11 de 2018. Prestem atenção que esta aula irá ajudá-los em duas grandes metas. Primeira meta, e para isso vocês devem ler os slides da aula 3, vocês vão conhecer como elaborar o capítulo 4 e o capítulo 5 de uma monografia. Porque, vejam, na aula 1, vocês viram lá nos slides e puderam discutir, trabalhar um pouco, o seu conhecimento sobre os capítulos 1 de introdução e 2 de referencial teórico. Na aula 2, você estudou nos slides e no material fornecido metodologia, o capítulo 3, o capítulo metodológico de um trabalho científico. Agora, na aula 3, nós estamos colocando lá slides que vão te ajudar a entender a importância do capítulo de discussão de resultados, o capítulo 4 de um trabalho científico, e de um capítulo 5 que conclua aquela obra, o capítulo de conclusões. Relembramos novamente normas ABNT nesse material da aula 3. Fiquem atentos a isto também. Então, o que se espera? Não obstante vocês estejam estudando na aula 3 sobre o capítulo 4 de resultados e discussões e o capítulo 5, que é o capítulo de conclusões, serão cobrados na atividade avaliativa pelo capítulo 1, o inicial. Aqui na aula 3, você vai realmente agora inaugurar sua atividade de desenvolver um trabalho científico. Você vai escrever a introdução de um projeto de pesquisa. Então, a atividade avaliativa cobrará a introdução, que é o capítulo 1 de um projeto de pesquisa. Um pouco mais adiante falarei sobre isso. No fórum de discussão 3, lembrando que ele está no mesmo período da aula 3, 27/10 a 1/11 de 2018. Vocês vão discutir a importância do capítulo 5, a importância e a conexão entre o capítulo 5 e os objetivos da pesquisa, a importância e a conexão ou a relação entre o capítulo 2 e o 4, porque eles são correlacionados, e ainda expor mais dúvidas sobre a BNT, né? Como tem tentado sanar essas dúvidas, etc. Como falei antes, a atividade avaliativa, que vai valer 1 ponto, vai pedir que você elabore e poste uma redação de uma introdução de um projeto de pesquisa, isto é, o capítulo 1. Então, você vai escrever sobre o tema escolhido, você pode fazer uma contextualização abrindo esse capítulo, alguns parágrafos de contextualização do seu tema, qual é a importância desse tema, números, dados sobre o tema, se você tiver. O problema de pesquisa, que é o objeto, lembre, o objeto é o assunto problematizado à luz da literatura. Por exemplo, transparência no setor público. Isso é um objeto. E aí você vai problematizá-lo à luz dos artigos científicos que você buscou, que você procurou nas bases de dados. Então, o seu capítulo 1 terá tema, objeto. Ao definir o objeto e ao problematizá-lo à luz da literatura, isso vai te levar a um questionamento de pesquisa, uma pergunta de pesquisa. Depois da pergunta de pesquisa, o próximo passo é escrever os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Lembrando que o objetivo geral, ele é um guarda-chuva, ele abrange todas as tarefas secundárias, que são os objetivos específicos. Então, se você quer estudar a transparência, o grau de transparência nas contas públicas de um município como objetivo geral e como objeto, ou seja, como problema de pesquisa, quais seriam as tarefas secundárias para você alcançar esse objetivo? Talvez o objetivo 1, né, pudesse ser caracterizar a dimensão demográfica, cultural, geográfica e econômica desse município, não é? Segundo objetivo específico,
verificar na percepção do munícipe, né, do cidadão residente, a sua percepção de transparência e de aproximação, né, dos entes públicos com a sociedade. Ou seja, eu preciso de um objetivo geral guarda-chuva maior, mais amplo, que esteja bem alinhado com o questionamento de pesquisa, o problema, o objeto que eu levantei. E depois eu vou definir uma lista de tarefinhas que eu vou chamar de objetivos específicos. Por fim, para fechar a introdução, você vai justificar a importância do seu trabalho. Por que seu trabalho é importante? Né? Que contribuição ele trará? Por exemplo, ele trará uma contribuição para o gestor público, que seria uma contribuição prático-gerencial. Ele trará contribuição para a literatura, por exemplo, temos pouca produção bibliográfica nessa área na América Latina ou no Brasil. Então, você vai fechar o seu capítulo de introdução dizendo para o leitor de seu projeto, o avaliador de seu projeto, por que seu trabalho é importante, porque é necessário que se desenvolva uma pesquisa. Então, observe na aula 3 e na atividade 3 que você não vai desenvolver uma pesquisa de campo, ok? Você vai desenvolver a introdução de um projeto de pesquisa. Lembre-se que a disciplina como um todo, ela não pede uma pesquisa. Ela pede que você proponha um projeto de pesquisa, que você esboce um projeto de pesquisa com 3 capítulos, capítulo 1 de introdução, 2 de referencial teórico, 3 de metodologia, sendo que a atividade avaliativa 3 desta aula 3 pede apenas o capítulo 1 de introdução, ok? Continuamos à disposição. Lembre-se que para inspirá-lo, para ajudá-lo nesse processo, porque agora você começa a escrever, a redigir, né? Não deixe de contar no Fórum de Dúvidas com o suporte, com a assessoria, a ajuda, a orientação do seu tutor. Tá? Não dispense essa orientação, ela é fundamental para que você desenvolva um bom trabalho, ok? E eu aproveitei e coloquei um modelo da redação de um objeto de pesquisa, de um capítulo de introdução, de um capítulo 1, eu coloquei lá um modelinho em PDF no AVA de um trabalho que eu orientei. Então, eu fui colocando caixinhas de comentários em cada seção desse capítulo de introdução da minha aluna, dizendo, olha, aqui a aluna aborda o objeto, nesse parágrafo ela mostra a importância da pesquisa. Então, passo a passo, eu fui dizendo como a aluna desenvolveu o trabalho. Espero que ajude, espero que estimule, incentive vocês em sua redação. Seguimos à sua disposição, bons estudos e até breve.